Então, as notícias que vêm do Brasil é que mata criança, que mata índio, que bota fogo. Só vai notícia negativa. Isso é publicado lá. Que o turista no Rio de Janeiro é morto, é assaltado. Mas isso não são casos reais, doutor, assim, como botar fogo, assaltar turista e tudo mais? Tudo caso real. Por isso que nós temos que mudar, nós temos que dar uma transformação muito grande no país. O senhor está dizendo que tem que mudar, que tem que transformar o país e tudo mais? O que um empresário do porte do senhor, ou seja, o senhor é considerado o rei da soja no mundo todo, tem feito no sentido concreto de estar revertendo essa situação? Só complementando isso que a Roseli está dizendo, a iniciativa privada, ela pode participar, se responsabilizar com a sua parte na saúde, na educação, quer dizer, para ajudar? Olha, existe um empresário, é muito fácil fazer demagogia, mandar distribuir sopa para o pobre, subir o morro, chama umas pessoas para dar doação. Essa não é a missão do empregado, ficar dando do empresário, da doação. A missão do empresário é promover o desenvolvimento, ou seja, aumentar a produção, o número de empregos, para pagar salários adequados, dar saúde, bem-estar para os seus trabalhadores. Ou seja, promover, há uma certa confusão que é muito fácil você fazer uma demagogia empresarial. Distribuir balinha no Natal, isso até podemos fazer, mas não é isso que vai resolver o problema do Brasil. Doutor Nassir, se o senhor tivesse que começar hoje, ou melhor dizendo, que recomendação o senhor faria para alguém que estivesse começando e que quisesse, digamos, entrar pelo mesmo caminho do senhor, de ser empresário, construir coisa, plantar soja, etc. Como é que hoje seria possível, digamos, ser bem-sucedido na carreira? Tem tanta empresa quebrando, tanta empresa com capacidade ociosa, tanto desemprego. Como é que alguém hoje poderia ter a mesma capacidade de sucesso na vida? Fazem 50 anos que eu trabalho e sempre foi a mesma coisa. Nunca o Brasil teve assim, de maneira tranquila, do ponto de vista de informação. Hoje, pelo contrário, você tem um campo maior, você tem mercado financeiro, você tem outras coisas que não existiam. Naquele tempo era mais difícil do que hoje. É evidente que hoje o empresário tem que ser cauteloso, ele não pode se endividar, né? Tem que medir muito esses passos, quem quiser partir para uma... Mas começa com um pequeno negócio, vai se desenvolvendo. É uma carreira de 50 anos. O senhor sente falta de não ter feito universidade? Não, nenhuma, porque num determinado momento, quando eu estava terminando o curso ginasial praticamente, ou eu continuava estudando, ou eu trabalhava de sábado, domingo e à noite. Não dava para mais... E não me arrependo de ter feito isso, porque foi muito bom. Eu consegui tocar os meus negócios e tive muito sucesso. Obrigatoriamente, você não precisa ter diploma universitário para ter sucesso. Pelo contrário, hoje eu fui reconhecido como administrador de empresa, engenheiro, sem ser títulos honorários. Doutor Nassir, o senhor André Colosimo, que é o nosso telespectador aqui de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta ao senhor. Se o senhor, que é um empresário de tanto sucesso, o senhor aceitaria ser presidente da República do Brasil? Nunca teve cogitações nesse aspecto político, não é isso? Eu nunca cogitei disso, não está no meu plano de entrar num esquema político, não estou pensando... É muita ocupação que eu já tenho empresarialmente. Eu acho que eu estou dando uma grande contribuição fazendo o que nós estamos fazendo. O Sérgio Fernandes, do bairro da Pompeia, aqui em São Paulo, pergunta se a ferrovia que o senhor está construindo tem algum tipo de subsídio por parte do governo. Nenhum. As pessoas fazem essa ferrovia que vai baratear o frete, você vai viabilizar aquela região do centro-oeste brasileiro, porque vai baratear o frete em 50%, você vai gerar um aumento enorme da produção. Nós começamos a tratar disso há 5 anos atrás. Só em agosto do ano passado que efetivamente começamos as obras. No nosso contrato, que foi feita uma concorrência, previa conversão da dívida externa, recursos da área da Sudã, venda antecipada de frete. Nada disso nós fizemos. Como ela estava correndo um alto risco de se desmoralizar, até por muito falar e pouco se fazer, nós demos partida com recursos do Grupo Itamaraty e recursos de financiamento do BNDES. Recursos que prevêem pagamento de juros e correção monetária. Em qualquer parte do mundo, quando você se propõe a fazer um empreendimento dessa obra, desse porte, existem financiamentos. Senão não deveria nem existir o sistema financeiro. O sistema financeiro é exatamente para isso. Juntar recursos e financiar esse tipo de empreendimento. Nós estamos usando financiamento do BNDES, que deverão ser pagos
com a devida correção de seus juros. E juro, que taxa de juros o senhor está pagando no BNDES? 8%. 8% mais correção monetária. Mais coisa. Esse tipo de empreendimento, no Japão, que tem o fundo na Gazone, em qualquer parte do mundo, são juros de 2% a 3% e prazo de 25 anos. Mas mesmo no Brasil, mais 8% ao ano é um jurinho, hein? O senhor pode ser considerado beneficiário com uma taxa de juros relativamente baixa. No Brasil Quem se propõe, por exemplo, se você fosse fazer transporte hidroviário, no Brasil é 2% os juros. Nós estamos fazendo transporte ferroviário, que é uma atividade extremamente difícil, que os grandes beneficiários que vão ter 50% de redução serão os produtores agrícolas, o governo que vai arrecadar um volume enorme de impostos. Nós só ficamos com o risco do sucesso ou não do empreendimento. Em termos do tipo de empreendimento que está se fazendo, esses 8% são caríssimos. É fora de qualquer parâmetro no mercado internacional. O Niraldo Alberto da Pompeia pergunta o que o senhor acha das concorrências públicas com cartas marcadas. Acho péssimo, horrível, não deveria ser assim. O senhor tem medo, desculpa, o senhor tem medo de segurança, medo de ser sequestrado, medo de ser atacado? Aí, outro dia mesmo teve aqui o Abílio Diniz também, que foi vítima de sequestro. Como é que o senhor lida com esse problema? Não, medo eu não tenho. Agora que eu sou muito precavido, sou eu. Mantenho uma boa segurança, tomando todas as cautelas. Não se trata de medo, se trata de um fato concreto que nós temos no país, desse banditismo que anda solto. Tive uma cunhada minha sequestrada, né? Pois é, teve esse caso. Pois é, esse caso, e realmente nós sabemos que é um risco muito grande. Doutor, o senhor é a favor da pena de morte? Sou a favor da pena de morte. Eu acho que quem sequestra uma menina como aquela que houve, aquela menina de 8 anos, pratica aquelas barbaridades, incendeia a menina, né? Isso não é um ser humano. Quando se fala em direitos humanos, nós vamos ver o direito humano desta menina, desta família, que está liquidada. Portanto, eu acho que um camarada desse só tinha que ser esticado numa forca. Não existe outro tipo de procedimento com relação a ele. Eu sou favorável para esse tipo de crime. Eu não vejo como. Eu acho até a sociedade brasileira precisa dar vazão um pouquinho a esse sentimento que ela tem represado de ver tanta coisa acontecer e ninguém punido. E crime desse tipo de violência, né, que nós estamos assistindo todo dia, pelo menos nós temos que dizer, existe uma pena de morte. Se ela vai ser aplicada ou não, é outro problema. A pena, ou seja, a punição deveria começar primeiro pelos crimes de colarinho branco, doutor Lacerda? Por exemplo, casos como esse do empresário PC Farias, que a sociedade cobra aí uma ação mais enérgica da justiça? Eu acho que primeiro tem que começar pelo exemplo do governo, que ele é bom, que ele é honesto, que ele é correto. E depois, quem pratica crime é evidente que tem que ser punido. Aí é um crime que o sujeito vai pagar a multa, isso eventualmente possa ir até para a cadeia. Agora, quando uma pessoa com sadismo, com perversidade, com crueldade, assassina os outros de uma maneira brutal, uma criança ou qualquer coisa, até pessoas da própria lei que deveriam cuidar disso fazem exatamente o contrário, eu acho que a punição dessa gente tem que ser muito mais severa do que o crime de colarinho branco, que tem que ser punido com penas duras e tal. Mas assassinato de criança com prática de atos desse tipo, sexuais, essa coisa toda, tem que ser uma pena muito mais séria. Doutor Lacerda, o senhor Andrelino Barreto, que mora no Mirante de Paranapanema, interior de São Paulo, ele pergunta ao senhor o seguinte, né? O que é que o senhor acha a respeito da reforma agrária? E onde é que essa reforma agrária no Brasil deve ser feita, já que o senhor é proprietário de terras? Olha, eu até sou suspeito para falar isso, porque sou proprietário, então as pessoas já vão achar que eu estou defendendo o negócio. Só que esse negócio de quadradinho, de terra, nós temos sucesso na nossa agricultura, porque eu fui aos Estados Unidos, à Europa, Só quer dizer que a pequena propriedade não sobrevive, é isso? Em condições muito específicas. Você tem que ter propriedades que comportem um trator, uma produção rentável, e não uma 10 hectares, 5 hectares, que o proprietário vai ser um miserável, ele nunca vai ter. É preferível ele trabalhar como empregado, que ele vai ganhar mais e não vai quebrar, do que praticar um tipo de agricultura escrava, na tipo da enxada e tal. Isso não, em parte alguma do mundo, isso tem sucesso. Então, reforma agrária, realmente para usar terras improdutivas, torná-las produtivas, em módulos então, adequados... Então, o senhor está propondo uma reforma agrária com grandes propriedades, não com pequenas propriedades? Eu acho que nós não precisaríamos de reforma agrária nenhuma. Não? Pelo contrário, a agricultura brasileira abastece o Brasil todo, é uma grande exportadora, consegue abastecer... Por que falta alimento, então, no nosso país, se a nossa agricultura vai tão bem, doutor Lacerda? Porque as pessoas não têm dinheiro, mas ela produz em termos competitivos, ou seja, a missão da agricultura é feita, que é produzir.
Ela é competitiva no mundo e as todo. propriedades improdutivas que existem no Brasil? Não, tudo bem, se quer transformar essas propriedades improdutivas em produtivas dentro de na acepção correta da palavra, produtiva é aquilo que você investe X e produz X mais Y, né? Não é produtiva no sentido de você transformá-las em micropropriedades e botar uma legião de miseráveis com enxada na mão. Então, se eu entendi bem, doutor Laciro, o senhor é favorável a uma reforma agrária, sim, mas é favorável no sentido de acabar com os minifúndios e as pequeníssimas propriedades que não têm produtividade em unidades maiores para que dê condição para que essas propriedades, enfim, tenham uma boa produtividade. É isso? Eu não sou favorável, sou contra a reforma agrária. Agora, admito qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que não haveria necessidade nenhuma de se fazer isso. Basta dar crédito, acabar com esses impostos absurdos, melhorar os nossos portos, o nosso sistema de transporte, nós seremos um dos maiores produtores do mundo. Agora, já que existe uma grande parte da sociedade que encara dessa forma, até é possível que se faça isso. No meu ponto de vista, com resultados ridículos. Mas se é uma satisfação à sociedade, que se faça. E nunca desapropriar propriedades produtivas para fazer uma demagogia absurda. Na ponta da linha da nossa opinião nacional está o deputado Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O deputado vai falar conosco sobre o reajuste mensal dos salários. Deputado, boa tarde. Boa tarde. E como é que fica essa questão, deputado? Os senhores estiverem reunidos hoje com o ministro Fernando Henrique Cardoso, ou seja, existe toda uma articulação no sentido de estar apoiando aí o reajuste mensal. O que o senhor obteve de respostas? Bom, nós reunimos hoje com 4 ministros, empresários, líderes sindicais e os parlamentares, para buscar uma saída negociada na questão da política salarial. Acabando não chegando hoje a um entendimento e marcamos outra reunião para amanhã, às 10 horas da manhã, no Ministério do Trabalho. Mas até o momento a discussão fica somente de como é que ficará o quadro da Previdência. Que todos concordam que numa inflação de 30% tem que haver o reajuste mensal conforme a inflação. A preocupação fica de verbas para que a Previdência cubra o pagamento dos aposentados e pensionistas. Na reunião de amanhã se discutirá esse ponto, mas sem sombra de dúvida, todos concordam que o aposentado e pensionista tem que ter também o reajuste mensal conforme a inflação. Esperamos buscar esse acordo. Tem outras propostas que surgem, né? O número pré-fixado, o reajuste bimestral para todos, não teria problema daí na Previdência. Agora, tudo dependerá da reunião de amanhã. Com acordo ou sem acordo, a intenção nossa votar a matéria na quarta-feira, dia 23. Deputado Paulo Paim, deputado, aqui no Estúdio Opinião Nacional está o empresário Lacir de Moraes, que tem uma pergunta a fazer ao senhor. Pois não, doutor Lacir. Não é bem uma pergunta, é uma opinião. Eu acho que, por exemplo, a iniciativa privada tem evoluído muito nesse sentido do pagamento mensal até do salário. Tem até mais condições. O quebrado é o governo. Se ele pagar mensalmente, vai quebrar as prefeituras do Nordeste, os estados, né? Tá, a parte de governo é que é mais difícil. Com a iniciativa privada, não vejo tanta dificuldade, apesar que isso aceleraria um pouquinho a inflação, mas em termos, né? Então, está correta a sua colocação, e veja bem, e eu explicava ontem para o ministro Valdir Barelli, que ele dizia, não, tem que dar para mais pagar privada, o serviço público não pode. Eu dizia para o Barelli, todo e qualquer projeto que venha do Legislativo, ele só vai para a área privada. Depende da boa vontade do Executivo para encaminhar um outro projeto estendendo ou não aquele direito. Então não vai haver problema nenhum, eu explicava ao Barelli, porque essa política salarial só se estende para a área privada. Mesmo as prefeituras, elas dependem de um projeto do Executivo encaminhado para as câmaras de vereadores para ver se vai ou não vai ser contemplado o reajuste mensal, como nós temos proposto aqui. Por isso que eu estou achando que é possível o entendimento, só não é possível se o governo não quiser. Ok, deputado Paulo Paim, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Opinião Nacional, ao vivo desde Brasília. Doutor Lacir, o senhor disse aí, pelo menos o que ficou, é que o senhor é contra a reforma agrária do jeito que ela está sendo colocada no Brasil. E ele pergunta, o Brasil tem uma grande dívida social, concorda com isso? Como é que tipo de alternativa o senhor daria para que efetivamente houvesse uma distribuição de renda e para que os pobres fossem menos pobres e os ricos menos ricos, doutor Lacir? Ou seja, para que houvesse, assim, uma justiça social dentro da democracia?
Só tem uma maneira de você fazer distribuição de renda, promovendo o desenvolvimento, aumento da produção, criação de novas fábricas, empregos, a melhor distribuição